pessoal, boa noite. A gente está aqui reunido para mais uma live do João Flix. E antes da gente iniciar a live, eu preciso te convidar a conhecer o João Flix, o maior streaming de autocuidado do Brasil. Por lá você encontra aulas de meditação, de relaxamento, mas também de força, de flexibilidade, aulas curtas, aulas longas, vale a pena demais conhecer. Em algum lugar aqui você vai ver um link, depois vai lá, clica e aproveita. Bom, agora sem mais delongas, bora falar aqui do João Flix como live agora, né? A gente sabe que as lives têm o objetivo de gerar algum valor de soma, de gerar prestígio, gerar valor para a vida de vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre a terapêutica, sobre a constelação familiar, né? Sobre como que essa terapia funciona. Um convite, né? Um novo olhar para as relações. E para isso a gente vai chamar ela que é terapeuta, tem várias formações, foi para a Espanha estudar metodologia, conhecer, né, mais sobre isso, depois ela vai falar um pouquinho para a gente. Ela ajuda as pessoas, né, a viverem com mais qualidade de vida, com mais consciência, mais saúde. Eu vou anunciar para vocês a Débora de Moraes. Débora, seja muito bem-vinda. Esse espaço é seu. Muito obrigado por você aceitar e participar dessa live. Boa noite, Débora. Boa noite, João. Bom estar contigo. Tudo bem? Que bom estar aqui com você. Você me vê e me ouve bem, certo? Sim, você me ouve Maravilha, bem? perfeito, que bom. Tá, Débora, para a gente começar então esse bate-papo, conta um pouquinho sobre você, o que te levou, né, a pesquisar constelação, como que foi. Fala um pouquinho para a gente, por favor, pode se apresentar também, fica à vontade. E fala também desse curso seu que vai ser semana que vem, não é? Amanhã. Perdão, errei a data. Fala um pouco também, aproveito e convido o pessoal, tá? Por favor. Com certeza. Então, muito boa noite a todos, né? Então, eu, enquanto pessoa comum, né, sou filha do Zezé e da Esmeralda, sou esposa, mãe, avó. E o que me levou, né, assim, o convite para esse trabalho, para essa compreensão, foi justamente assim, eu trabalhei, né, como odontopediatra por quase 35 anos, então a escuta familiar, ver as dinâmicas familiares e dentro da minha própria família, né, os questionamentos, assim, o que que acontece que algumas coisas se repetem, alguns comportamentos difíceis, que você não tem uma compreensão, vamos dizer assim, muito racional, refletindo, né? O que que pode estar além disso? E aí eu segui para esses caminhos de busca, né? Entre as terapias, a constelação familiar. E aí foi interessante que você falou do curso, porque assim, amanhã, né, vou começar esse curso lá na Casa Hermes, aqui em Poços de Caldas, é um curso presencial, e ele fala sobre estudos transgeracionais. Então, depois, né, com o trabalho de constelação, eu quis ir um pouco mais além, assim, da onde vêm essas propostas, de onde vêm essas leituras com relação às dinâmicas familiares, né? Então, o criador da constelação, que é o Bert Hellinger, ele bebeu de diferentes fontes e algumas de estudos transgeracionais. Então, eu fui, né, caminhei por aí também. Então, fica esse convite aí para o curso, começa amanhã, ainda dá tempo. Que ótimo, obrigado. Débora, para quem não tem assim, noção do que seja, né? Eu trabalhei numa escola de yoga onde tinha uma consteladora lá e ela usava uns bonequinhos. Só que eu também já ouvi falar de gente que usa as próprias pessoas, né, nas dinâmicas, né? Para quem não tem noção alguma, explica para a gente o que é a constelação. A constelação é uma ferramenta, né, uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida, criada pelo Bert Hellinger, e ela possibilita a compreensão de dinâmicas invisíveis na família, né? Vamos dizer assim, aquilo que fica oculto. Fala que tipo de dinâmica, assim, repetições de padrão, lealdades, segredos, sintomas,
o lugar, né, que se ocupa na família. Que Então, muitas vezes ficam no nível inconsciente, né? E vai atrapalhando totalmente, influenciando a nossa vida sem a gente saber. sim, totalmente inconsciente. Então, a constelação é por meio de representação. Como você trouxe a questão dos bonequinhos, né? E também tem outros recursos, âncoras, enfim, tem outras formas de representar. Então, a partir do que é um tema trazido pela pessoa, né? Por exemplo, um tema, eu tenho dificuldade, já trabalhei na terapia, relacionamento, não consigo ir além, então quero olhar, né, dentro desse campo fenomenológico, que é um campo inteligente, onde é feita a representação. Então, se for em grupo, vamos para o grupo, né, que é o início do trabalho de constelação, um grupo de pessoas. As pessoas que estão ali, elas não se conhecem, não têm informação, elas são convidadas a representar os elementos que vão fazer parte daquele tema. Então, se é uma constelação que você vai trabalhar, por exemplo, você e uma pessoa que você tenha um conflito, uma dificuldade, pode ser um irmão, um pai, a mãe. E quem está ali auxiliando não sabe qual que é a Não dinâmica. sabe, não sabe. Então, você convida uma pessoa que vai representar o João, e uma outra pessoa vai representar essa pessoa do conflito. A partir, né, dessa colocação nesse espaço, as pessoas vão entrar em contato, né, são chamadas de representantes. Então, os representantes, eles têm que ter qualidades ali que são muito importantes, que é assim, não ter nenhuma intenção, não ter conhecimento, não ter julgamento, não ter expectativa, não ter curiosidade. Então, é uma pessoa neutra, e a partir que ela entra em contato com esse campo, ela vai trazendo, vai manifestando sinais, movimentos, sentimentos, e a partir daí vai se formando uma imagem. Então, diz que na constelação a gente busca uma imagem de solução, que não é uma solução assim, eu tenho uma expectativa que vai acontecer isso. É uma imagem que se forma assim, revelando o que tem naquele oculto. Então, por exemplo, vamos dizer que nesse exemplo que eu criei entre o João e uma outra pessoa, um dos dois pode estar ocupando um lugar que não lhes compete, né? Ou está conectado com uma história que está oculta ali. Então, esse movimento da constelação, ela foi trazida para o campo do individual. Então, assim, se formos pensar, uma pessoa tem dificuldade no grupo, ela tem vergonha no grupo, ela tem um tema que é delicado. Na verdade, todos nós temos problemas, situações delicadas, mas para algumas pessoas a gente precisa respeitar isso. Ela não quer ter essa abertura, ou outras circunstâncias. Então, vai para um set individual. Então, a constelação individual, ela lança a mão dos bonequinhos, das âncoras, às vezes de cartas, tem mil maneiras aí de trabalhar. E se você falasse assim, Debbie, qual é a diferença entre trabalhar no grupo? Quando você trabalha no grupo, você tem a emoção, a energia, o movimento das São pessoas, pessoas, né? né? Quando você trabalha no individual, dependendo se você trabalha com âncoras, o que é, João? É uma marcação dos lugares. Como você não tem pessoas, esses lugares são marcados. Então, o próprio, né, constelado, vamos dizer assim, ele pode experimentar estar nesses lugares, experienciar, né, estar nesses lugares. E nos bonecos também, então, assim, é trazido para os bonecos, né? Eles são colocados e a pessoa vai interagindo com aquilo que vai se revelando. Uma coisa que é importante, assim, o formato é diferente, mas o tema da pessoa, o que ela tem abaixo, né, vamos dizer assim, nesse lugar mais oculto, isso não muda, se é no grupo ou se é no individual. Não difere. Vamos trazer um exemplo bem claro, assim. Se você está fora do seu lugar, como filho, ocupando um lugar, por exemplo, como um protetor, um marido da mãe, vamos dizer assim, Sim. essa situação ela vai se revelar tanto sendo com bonecos quanto no campo, né? Quando a gente fala no campo é com um grupo de pessoas, porque o campo ele está o tempo todo, né? Você pretende montar
um grupo de constelação e representantes? Ô, João, eu trabalho aqui em Boston há mais de 10 anos com grupos de Que legal, constelação. legal. E era assim, um movimento muito ativo antes da pandemia. Agora já é um movimento um pouco mais reduzido, mas assim, faz formação. Vamos resgatar isso. Eu tenho muita vontade de fazer, de ser constelado, de entender assim, umas questões mais profundas. Sim, sim, é um movimento bastante assim, norteador. Né? Débora, tem alguma coisa religiosa? Acredito que não, mas alguma mística, assim, que você fala de campo? O que que é? É algo físico mesmo? Não, o campo é um campo de informação, chamado de campo Certo. fenomenológico. Ainda não há Uhum. uma explicação que deixe claro, Tá. isso quer dizer, né? Mas É ele onde se ocorrem os fenômenos é ligados onde ocorre o àquele fenômeno, indivíduo. ele atua, né? Está ali. É a mesma coisa que você falasse assim, eu não consigo ver o que tem atrás aqui desse celular que faz com que eu conecte com uma pessoa do outro lado do mundo. O que não Eu não conecto. significa que não exista, né? Exatamente, não quer dizer que não exista, né? Mas místico não é místico, não é religioso. O Bert Hellinger, ele falava das ordens do amor. Então, nada dogmático, simplesmente é baseado em leis naturais, as leis sistêmicas, né, que ele chama de ordens do amor. Então, seria isso. Mas nada, Maravilha. não tem nada assim. É uma pessoa, ela pode não ter religião nenhuma, ela pode ser super religiosa, Não tem nada a ver não tem mesmo. nada a ver o Maravilha. A fato, pessoa pode ser né? evangélica, espírita e tá lá constelando. Não vai Não tem interferir nada a nos ver. Não, dogmas dela. não tem, nem tem interferência também. Se eu tiver mais credo, mais fé, menos fé. Não se trata disso. Se trata de estar aberto para a observação de algo e compreensão de algo que vai se E o revelar. autoestudo, né? É uma forma de autoestudo, né? Também, as próprias leis sistêmicas, as ordens do amor, elas já são uma ferramenta Nossa, para autodesenvolvimento autoconhecimento. fantástica. Que maravilha. Débora, e qual que é a aplicação de uma constelação familiar? É assim, em quais situações ela costuma mais ser procurada? Olha, as pessoas procuram constelação quando, por exemplo, tem situações que elas já buscaram outras formas de resolver, ou elas têm consciência de que isso não deveria ser dessa forma, mas eu não consigo fazer diferente. Ou seja, a Ou pessoa tem que questões estar naquele estágio é, de estar querendo se ajudar de alguma forma. sim, conflitos familiares, desentendimentos familiares, dificuldade com prosperidade financeira, indecisões com relação à profissão, adoções, relacionamento Várias casal. questões, Hã? várias questões da vida São mesmo, várias várias questões, né? nuances. Débora, e assim, tem alguém que pode se beneficiar mais desse trabalho? Tem algum perfil que vai fazer mais sentido ou isso é indiferente? Não, é diferente. O que precisa, assim, a pessoa tá nessa humildade, nessa abertura, né? Esse coração Sim, aberto para é, compreender, para acolher, sem acusação, sem buscar culpado, mas buscar uma compreensão da história familiar respeitosamente, né? entender que aquilo aconteceu e trabalhar essa compreensão. Exatamente, porque você não vai mudar, mas você compreendendo, você pode liberar e se permitir viver melhor. Tá? É, a psicossomática está aí para falar o tanto de patologia que a gente desenvolve por manter emoções reprimidas, né, mal trabalhadas. Sim, né? Ou mágoas, né? Mágoas, julgamentos, exigências, né? São Claro. situações assim que realmente adoecem. Inclusive, ia te perguntar aqui, né, se tem alguém que é contra, se tem alguém que a terapia da constelação familiar é contraindicada. São as pessoas que não estão preparadas, que não estão a fim de olhar para si mesmas, né, e trabalhar algumas questões, então. Eu acho que eu não diria assim da pessoa não estar preparada, porque assim, todas as pessoas elas podem buscar. Eu acho que se a gente fosse falar em impedimento, talvez casos psiquiátricos graves, né? Um psicótico ativo,
Então, a pessoa não ter um trauma muito grande, que a pessoa ainda está muito sensibilizada, ou está em uma situação psíquica que ela está dissociada, enfim, ela Sim. não tem condições de estar ali. Né? E uma coisa que eu lembrei, que eu queria te falar, assim, Uhum. quando a gente fala do que buscar na constelação, lembrar que a constelação ela vai clarear uma ideia, ela vai trazer uma imagem. Então, ela não é um oráculo. Muitas pessoas, às vezes, ai, vou buscar isso na constelação. E também uma outra coisa que é falada é assim, a minha constelação falou que eu devo. Uma constelação ela não fala. O constelador ele não vai falar o que você deve, o que você Ótimo. não deve fazer. Então, aquilo que você que move dentro de você, aquilo que se revela, que é observado, ele vai ter um desdobramento, tanto para você quanto para o seu sistema, porque isso é um trabalho sistêmico, né? Sistêmico é aquele que um age impacta no outro, e essa força do todo. Interage em todas as Também, esferas da vida, que está tudo interligado, né? sim, sim, claro. O Débora, o que que a pessoa pode esperar assim de uma sessão? O que que você fala para a gente que acontece em uma sessão? Olha, depende do tema. O que normalmente Tá. acontece é uma compreensão maior daquela situação. Então, a constelação, ela não te dá um resultado, sabe? Não é um lugar que você fala assim, ah, eu vou porque eu busco tal resultado. Né? Então, é uma coisa importante é não criar expectativas em cima de um trabalho de constelação, Certo. que ele vai ser, ah, ele vai Algo que vai resolver. resolver todos. Não, ele vai dar Não, caminhos, seres é. caminhos. Sim, na verdade, quando você faz uma constelação, é um primeiro passo que você está dando ali de encontro à sua história, a compreensões. E se essas compreensões, se isso que se revela não for tomado de uma forma respeitosa, não for mobilizar em você uma mudança de postura, porque se eu tenho, vamos chamar, vamos levar para um lugar assim, se eu tenho um diagnóstico e não faço nada com aquilo, então se uma constelação me mostra que, porque tem também aquilo que a gente não sabe e faz, e depois que você sabe, aí entra no campo da escolha, né? Então, puxa, estou ocupando um Por isso lugar que que não tanta é meu. gente quer negar esses acessos ao autoconhecimento, porque se afrontar, assim, se ver no espelho, é desafiador, que exige essa atitude. E aí, vai mudar ou vai ficar estagnado? Porque te chama por uma autorresponsabilidade, Exato. né? Então, se eu vejo no trabalho da constelação que eu estou ocupando um lugar, por exemplo, que não é meu, eu estou excluindo uma pessoa do meu sistema familiar, e isso, eu não faço nada com isso, eu não mobilizo nada dentro de mim, lógico que eu não vou. Se eu fizer outra constelação daqui 2, 3 meses com o mesmo tema, se eu não mudou nada em mim, então, assim, também tem essa responsabilidade, né? Não é É assim, vou esperado que lá, eu tenha que faço a uma constelação constelação, seja diferente da outra, mesmo sim, que seja o mesmo tema. mesmo que seja o mesmo tema, Bacana. porque às vezes você avança um passo, vamos dizer Uhum. assim, principalmente com relação aos pais, né? Então, muitas pessoas têm questões com os pais e acreditam que na fase adulta, agora eu já compreendo, agora eu já vejo de uma outra forma. Na hora que você vai para o trabalho, não é bem assim. Débora, e Ali, você faz das duas aplicações, tanto a com grupo quanto a com bonecos ou âncoras. sim, sim, eu trabalho com grupo e com as constelações individuais. Eu Sim, fiquei interessado, depois eu vou te mandar uma mensagem para a gente agendar uma sessão. Eu quero entender combinado. algumas questões mesmo da minha história pessoal, enfim. Sim, que eu estava te falando, uma pessoa, então, ela caminha, às vezes, numa constelação, ela se aproxima mais daquele tema. Às vezes ela não conseguiu integrar tudo aquilo. Naquele momento ela não conseguiu, pode ser que E, futuramente. e não tem certo, não tem errado, tem a Claro. história de cada um, né? Então, assim, não existe expectativa da pessoa de ter uma solução e nem do constelador. O constelador, ele está ali.
na maior neutralidade, olhando Sim, respeitosamente para esse sistema com familiar. toda a sua ética, toda a sua metodologia, suas técnicas, E tudo que seu contém know-how. nessa história, tudo é Perfeito. válido, né? Tudo é para ser respeitado, tudo é para ser incluído. Então, esse é um lugar também de. Eu não sou um bom constelador quando eu faço que isso, porque ele não Então, faz, nós não fazemos, né? Nós estamos a uhum. serviço dele. Então, isso é um ponto importante também. Débora, e assim, quando uma pessoa vai fazer essa terapêutica, foi lá, fez esse estudo, constelou alguma questão pessoal, geralmente, o que que você vê assim que mais surpreende esse constelado? Quando é em grupo, uma coisa interessante que surpreende é quando uma pessoa que não conhece, por exemplo, ela vê o representante trazer percepções ou movimentos Uhum. e ela fica surpresa. Nossa, mas ele não conhece, sei lá, não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Como é que isso chega? Então, uma coisa que surpreende é o movimento. E, às vezes, o desdobramento de uma constelação. Então, sim, são desdobramentos que não é sabido, nem por nós, às vezes, nem pela própria Não pessoa. são Né? captados, mas estão ali se desdobrando. Aquela situação, né, vamos dizer assim, aquilo que se mobilizou, não a situação, aquilo que se mobilizou vai ter um desdobramento, aquilo vai assentar. O Bert Hellinger falava, deixa essa imagem descansar em você. Então, uma constelação não é algo para você sair compartilhando, Uhum. porque você Ou já mata. sai resoluto, às vezes vai ficar fermentando, né? Você mata essa imagem, você dá um ponto naquilo que você não sabe o que vem ainda. Então, não interpretar. Eu fiz uma constelação, ela descansa em mim, eu aquieto, essa compreensão vai chegando, talvez vai ampliando alguma outra percepção, a mudança de um relacionamento. Tem um caso bem interessante, assim, que não dá, nada dá para enquadrar, né, João? Uhum. Nada dá para virar regra, mas tive uma constelação há muitos anos de uma garota e ela não conhecia o pai biológico, a mãe não revelou, ela foi criada só pela mãe e fez essa constelação com um determinado tema, mas ali estavam os pais. E tempos depois, não lembro precisamente 6 meses, um tempo depois, ela veio, né, me procurou para contar que ela já tinha quase 30 anos e nunca a mãe falou do pai. E aí, depois da constelação, uma pessoa no Facebook mandou uma mensagem: Acho que você é minha sobrinha. Era uma irmã do pai. Isso depois que ela constelou. Era a Ou irmã seja, do rolou desdobramento ali que a gente não consegue ver. Sim, E aí, por essa tia que Interessante. realmente constatou, ela chegou ao pai biológico, mesmo sem a mãe ter. Deixa eu ver se eu entendo. É como se ela estivesse analisando o universo, que ela estava preparada para que isso acontecesse e o universo só plasmou. Nesse campo inconsciente familiar, em que tudo é sabido, né? O inconsciente, e isso se moveu de alguma forma, né? Então, às vezes, tem Interessante. algumas situações muito. E são histórias muito bonitas, né? De constelação. São E histórias. assim, como você mesmo trouxe, a pessoa ela pode vir falar sobre questões de dinheiro, de relacionamento, de, enfim, até de padrões que adoecem, né? Dá para tentar constelar, tentar conhecer várias questões. Não é só problema de família, não é só isso, né? Não, existem constelações que chamam constelações estruturais ou constelações também organizacionais, que elas acontecem, por exemplo, relacionada a uma empresa, a um trabalho, Ou uma seja, até decisão. empresas podem fazer esse trabalho. Sim, sim, existe. Quando eu fiz a formação de constelação estrutural, esse Uhum. professor que eu fiz, ele é espanhol também, Guilherme, é muito bom. Ele trabalhava com empresas. Então, ele tem até um livro falando só sobre constelações empresariais. Outros também, né? Ele não é Olha um. que bacana. Mas, sim, você pode trazer E uma aí, no dinâmica caso de empresarial. uma constelação dentro de uma empresa, seria entender as dinâmicas ali das interações, como isso afeta a questão do deficiência.
basicamente. dinâmicas e também, às vezes, eu vi constelação, por exemplo, que estava preparando o lançamento de um produto na empresa, então queria ver qual a viabilidade, como é que aquilo, né, caminhava. São várias situações, são inúmeras situações. Que legal. Débora, e ah, tem gente assim que constela, né? E porque está repetindo alguns padrões familiares, né? É, histórias. Como que a constelação enxerga essa questão das repetições familiares ou dos comportamentos, das histórias nas famílias? Na verdade, assim, o que a gente vê é que todas as questões, as situações mais delicadas, né? Perdas, lutos não elaborados, segredos, dores, traumas, muitas vezes eles não são resolvidos, eles atravessam gerações. Então, isso são situações que aparecem, por exemplo, dentro de uma constelação, mas também baseado nas leis sistêmicas, né, que elas falam de 3 leis. Não Uhum, dá tempo da gente abrir tanto, mas pelo menos para trazer uma compreensão. Então, ela fala sobre o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio nas relações. Então, esse pertencimento, ele quer dizer esse lugar de respeito a todas as pessoas que estão que pertencem à história. Então, daí o que, que pode, vamos dizer, depender dessa lei? Que todos têm o seu lugar. E quando isso, por uma questão moral, uma questão de julgamento, de vergonha, algumas pessoas são excluídas, elas não são consideradas, elas não são vistas, elas não são faladas, elas são totalmente excluídas. Alguém, né, normalmente são descendentes, alguém por alguma afinidade, que também não tem como explicar exatamente o que acontece, uhum. existem algumas pistas, né, vai ocupar esse lugar. É como se essa alma familiar dissesse: tudo pertence, até que isso seja integrado, ele vai continuar aparecendo. Então, também é uma outra situação. A repetição também, às vezes, vem por pertencimento, no sentido de que, se eu repito, se eu faço como fizeram os meus antepassados ou como fizeram meus pais, eu vou ser amado, eu vou ser visto, eu vou ter meu lugar Vou ser garantido, validado, né? Por exemplo, um filho que vê o pai validar. sendo alcoólatra, machista, tendo vários defeitos, ele acaba tendencionando a repetir esses padrões do pai até para buscar uma validação. Pode Pode até acontecer. ser, tá? Pode, mas às vezes é buscar uma validação também em diferentes situações. O alcoolismo, né, ele tem uns lugares, vamos dizer assim, umas reflexões que não é única, não fica encaixotado em uma única Claro, percepção. tem questões genéticas, Tem muitas outras comportamentais e coisas que familiares pode, também. sim, familiares, sim, né? Então, o que mais? Uma repetição, ela também pode acontecer por uma negação. Essa é super comum de compreender. Quando você diz assim: Deus me livre de fazer isso como meu pai ou minha mãe E faziam. depois está lá fazendo igualzinho. Então, tudo que nós negamos, né, que nós queremos afastar, cola em nós, né? Então, assim, amar, compreender, respeitar, e aí sim se abre espaço para fazer de uma outra forma, né? Então, essas repetições, elas podem vir de diferentes maneiras, né? Maravilha. Ser leal à história, não se permitir, por exemplo, uma história com questão à prosperidade financeira. É bem comum, assim, as famílias, né, os ancestrais não tiveram um sucesso financeiro, ou perderam, não deram conta, enfim. E aí a pessoa ela não se sente autorizada internamente, no inconsciente, a ter mais do que os que vieram antes. E Então, quebrar esse como que ciclo eu da vou pobreza. ultrapassar, né? Então, mas a pessoa ganha, consegue, e de alguma forma ela faz, ela Entendi. dá um jeito sem saber para que E qual que aquilo seria, no seja caso desse permitido. padrão comportamental, o que, que seria assim, uma solução para a pessoa quebrar esse ciclo com a escassez? Primeiro é conhecer, né, a história familiar,
trazer Conhecer a para história familiar tem consciência. diversas formas, né? Pode ser por um trabalho como transgeracional, pode ser o estudo na árvore, que é a psicogenealogia, pode ser no trabalho de constelação familiar. Essa disposição de compreender e, por exemplo, pelas leis sistêmicas, né, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, você poder checar também que lugar eu ocupo, como que eu percebo, como que eu vivo as minhas relações familiares. Eu me vejo buscando salvar as pessoas, eu me vejo querendo, ou criticando irmãos, criticando meus pais. Como que eu me comporto? Então, por isso que é uma ferramenta de autodesenvolvimento, de você saber o que é seu e o que não é seu. E respeitar o destino e a trajetória do outro. E você também não sabe o que levou o outro para aquele lugar. Às vezes a gente não sabe nem o que nos levou para determinado lugar. E dizem que se a gente tivesse passado por tudo que o outro passou, vivido, tido as experiências, as escolhas, as opções, que provavelmente a gente faria as mesmas coisas. Exatamente. Isso, por exemplo, em relação aos nossos pais. Se nós deslocamos um pouquinho do lugar, o pai e a mãe olhamos essas pessoas comuns que eles são, né? Puxa, como é que viveu essa menina? Como é que viveu esse menino? Quais os sonhos? Quais as dificuldades? Quais as dores? Quais os impedimentos? E também quais as vitórias? Quais as potências que tem ali nessa história? Então, nós vamos compreendendo e deixando de ser exigentes, né? A Tem a exigência ver com a empatia, né, de tentar entender a dor do outro, né, ver a perspectiva que o outro está vendo, com respeito também, né? Tem a ver com com respeito. respeito. Quem chegou antes dali fez o que foi possível. Isso não é para justificar o que é Fez de o que era possível, estava responsabilidade. dando o seu melhor. Então, assim, quando a gente fala isso, não é para dizer assim, nós vamos tornar as atitudes dos nossos pais todas boazinhas e corretas. Não, eles carregam responsabilidade pelos que fizeram. Mas, independente de tudo isso, nós estamos aqui. Sim. Esse é um grande presente, esse é Débora, uma... e compartilha com a gente, assim, alguma história que você viu, alguém que foi constelar, algum insight, alguma transformação que você possa dividir, algo relacionado a uma história que te marcou. Uma história que marcou foi, faz bastante tempo, foi um casal que tinha muitos problemas com uma filha adotiva. E a menina dava mais bastante trabalho e, assim, vivia um conflito familiar muito grande. Então, nessa constelação, que eles puderam, né, acolher os pais biológicos, respeitar a história dela, Tudo né, que ela familiar. trouxe, a bagagem que essa menina trouxe, né, sem nem saber. Ela traz tudo que está na biologia dela, né? Então, o que está na psique da memória dos Do pais lugar. biológicos. Então, quando esse movimento tão bonito, e teve um semelhante agora, né, na série Uma Nova Mulher, nessa Você falou terceira dessa série, eu quero ver se eu assisto temporada. ela. Ela explica sobre o que é constelação. Então, ela mostra algumas situações. E na série, né, na terceira temporada, tem uma criança que vai para adoção e exatamente acontece uma constelação assim, com os pais biológicos, né, com o grupo, então pessoas E representando. a menina também dava um trabalhinho ali. Ela, na verdade, ela não queria que os pais fossem substituídos. O desejo dela era assim, eu tenho, é como se dissesse assim, eu já tenho meus pais. Caramba. Que bom que vocês podem cuidar de mim, mas eu não quero abrir mão, né? Então, esse respeito dos pais que vão adotar, né, Por esse essa momento, né, da gratidão a criança esses pais adotiva. biológicos, né? Porque eles trouxeram essa criança à vida e eles vão oportunizar que esse casal viva a maternidade e a paternidade. Perfeito. Então, depois dessa constelação que eu estava relatando, houve uma mudança, assim, uma virada de chave na família. E eu pude acompanhar depois. Então, são situações que a gente fica, assim, feliz, né, pelo outro, feliz com o desdobramento, né? Que maravilha. Pode ser, a partir da permissão deles.
né? Não a partir do que a constelação trouxe, do quanto eles mudaram postura, compreenderam, e tudo isso foi bastante favorável. Que interessante, Débora. E muitas vezes, né, a gente quer mudar os outros, né? A gente chega apontando no relacionamento, uma mulher querendo mudar o marido, vice-versa, né? Só que muitas vezes essa mudança ela parte primeiro da gente começar a se olhar, começar a se trabalhar, começar a entender o que a gente precisa trabalhar, não é assim? Sim, o primeiro, vamos pensar, o primeiro decisivo passo é você se localizar e se situar enquanto filho, enquanto filha. Uhum. E quando nós estamos no nosso lugar, sinal que nós estamos em respeito, e desse lugar com respeito aos nossos pais, com respeito à nossa história. Então, corre-se muito menos risco de quando eu entro num relacionamento e eu conheço aquilo que em mim eu posso, eu tenho, ou aquilo que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sou, né? Eu conheço de mim, eu vou projetar muito menos nesse outro, eu vou cobrar muito menos esse outro. Tá ali, né, como marido, como mulher, companheiro. Então, se eu não consigo respeitar aqueles que me deram a vida, eu vou esta exigência, com certeza no meu relacionamento, isso também vai acontecer. Né? De respeitar o outro com a sua história, com o seu modelo de mundo, Ô, os Débora, pais de quando onde você eles diz vêm. respeito, só para a gente entender, não é permitir conviver perto muitas vezes, mas é respeitar o que o outro pode fazer, que foi o melhor que ele fez. Por exemplo, um pai que não foi bom para sua esposa, para seus filhos, foi violento, não significa que esses filhos precisam tolerar conviver junto, né? Mas apenas entender e tentar perdoar, seria isso. Não entraria no mérito do perdão, Tá, porque a gente iria estender, né? tá. Mas o que é importante aí, isso que você falou, é muito importante esclarecer, porque assim, respeito não quer dizer concordância às atitudes, ao que foi feito, às ações tomadas. Respeito é, isso foi o que o outro deu conta. Mas eu, às vezes, não concordo e muitas vezes eu não posso estar numa dada proximidade. Se a gente for pensar no extremo, por exemplo, um pai abusador, ou um pai agressivo, ou até mesmo uma mãe agressiva, vamos Ou às pensar. vezes um pai que está adoecido, às vezes o cara é adicto, às vezes ele tem problemas de caráter, ele vai adoecer quem estiver próximo. Então a gente também, por autopreservação, tem que se afastar. Sim, um caráter protetivo. Então, assim, o que não dá para fazer, que não é interessante, que não é respeitoso, seria, puxa, essa pessoa para mim é como se ela não existisse. Que é como se eu estivesse tirando uma parte da minha história. Então, assim, é meu Então é pai, mais sobre o enquanto. mindset. Por exemplo, eu não posso ignorá-lo, mas eu posso fazer o meu momento de oração e pensar, ele fez o que ele pôde. Por exemplo, alguém que tem problema com o pai. E assim, se não fosse esse pai, com todas as questões que ele traz, eu não estaria Não aqui. está vivo. Então, minha oportunidade de vida vem. Lógico que não é inocentar, né? Claro. Então, não é concordar, não é justificar, é compreender. E eu diria mais do que compreensão, porque parece que são algumas etapas ali. Primeiro a gente compreende, depois nós aceitamos a situação, mas isso fica, vamos dizer assim, acomodado em nós quando nós concordamos com o que é. Existe uma concordância, foi isso que aconteceu. Eu E cheguei não dá nessa para mudar o vida. passado. Exato, cheguei nessa vida por meio dessas duas pessoas que tinham uma história, que tinham outra história, enfim, tudo aquilo. E o que me foi dado foi isso. E uma grande postura, vamos dizer, agora, o que é que eu faço com isso? Né? O que foi bom, eu vou integrar, né? E aquilo que eu não considero que vai ser bom para mim nesse momento, aí sim, eu me dou permissão de fazer diferente. Fazer diferente não é cortar vínculo, cortar laço familiar, romper. É simplesmente eu poder tomar minhas decisões com respeito. Né? Porque um vínculo com pai e mãe é a vida toda.
né? Um vínculo familiar, ele está ali, né? E deve ser respeitado. Nós não vemos numa família por acaso, né? Não chega ali por acaso. Débora, e a pessoa que vai fazer a constelação, ela precisa fazer alguma preparação emocional, alguma coisa? Após você disse, né, que é bom esperar sentar, não ficar querendo uma conclusão instantânea, mas e previamente? Na verdade, assim, é essa disponibilidade mesmo, essa abertura, né? Não criar um objetivo, sabe? Isso tem que acontecer, eu quero esse resultado. É estar nessa abertura, nessa humildade de receber o que quer que chegue dessa história, Uhum. qualquer que seja a informação. Né? E ter uma coisa que eu vejo que é bem importante, quando você vai para uma constelação com um tema, é de que lugar em você, de que lugar que eu falo assim, de que estado de ego, vamos dizer. Se eu estou Tá. na minha criança chorosa, queixosa, eu vou buscar quem errou, quem fez, quem maltratou, então eu vou buscar culpados, né? Então, eu preciso de um lugar que busca solução, vamos dizer assim, daquele adulto em mim que, olho, tem uma situação que eu vivo, não consigo ir além e busco esse recurso, esse trabalho com as constelações para que eu compreenda, para que eu possa dar os passos à frente, não para que eu possa voltar para o passado e reclamar, mas que eu possa seguir, né, de forma respeitosa. Tudo que a gente vive, né, tem um porquê, né, tem uma função ali Para quê, didática, né? né? Tem um para quê. Para quê? Com certeza. E aceitar isso, tentar extrair conhecimento é importante, né? Débora, tira Tem, uma dúvida. Qual que é a diferença de simplesmente eu racionalizar, compreender uma questão, senta aqui, agora estou racionalizando, estou compreendendo, estudando essa ocorrência, entre eu constelar essa questão? como você falou, racionalizar, o refletir, ele vai te trazer compreensão. O experienciar, o vivencial, ele vai te trazer movimento. Então, Tá. vai mover algo a Direções. partir de um lugar que não é, né, aqui no córtex, não. É um Claro. lugar Que, mais que profundo, vem. experiencial, vivencial. Então, é diferente. Ou seja, a gente só ficar racionalizando tem certas limitações. Nesse outro movimento, você não fica tão preso nessas limitações. Sim, você muda, é um outro estado, né? De frequência. Outra forma de estar em contato com uma situação. Né? E o vivencial passa pelo corpo, isso é importante. O nosso corpo é um corpo de memória, Uhum. memória de vivências, memória de situações e memórias ancestrais. Então, o corpo ele traz, né, essa expressão do que foi vivido, O do que corpo ele traz tudo, né? As nossas experiências ficam gravadas. Tudo vai passar para esse campo vivo, né? De consciência e inteligência. A sim, gente usa para experimentar as realidades. Débora, exatamente. eu sempre falo, né, que cuidar é mais fácil, mais barato até do que ter que consertar, né? Batendo aí nessa tecla da medicina preventiva, né? No caso aqui, é, conhecer melhor a nossa história, né? Seja familiar, enfim, o que isso impacta, né, na nossa saúde? O que você vê assim melhorando os nossos padrões, né? E sendo também uma associação dentro da saúde preventiva. Vamos Como pensar você. que conhecer a história te traz compreensões, como nós falamos, né? O que vai mobilizar e que impacta diretamente na sua saúde é o cuidado que você tem também com as relações, com aquilo que é sabido. Aquilo que não está consciente, então tem caminhos para ser trabalhado, mas aquilo que está ali no dia a dia, o cuidado com as relações, o respeito, o lugar que você ocupa, o cuidado que é seu, respeitar o que é do outro,
Então, imagina, por Não exemplo, querer carregar peso que não é seu. exato. Imagina, por exemplo, uma mágoa. Se eu tenho uma mágoa, um rancor, vamos pensar numa relação de mãe e filho. Se eu tenho uma mágoa de algo que minha mãe fez quando eu tinha, sei lá, 10 anos, e isso fica remoendo, então isso fica, não fica bem digerido. Então, essa gota a gota dessa não digestão, meu corpo vai sinalizar. Então, esse Ou cuidado com seja, as a situações. gente não tem que ficar trazendo lembrança. Por exemplo, tem alguns episódios que a pessoa sofreu com maus tratos, talvez, da mãe. A mãe estava fazendo o melhor que ela podia, depois ela foi e tentou melhorar. Não fica se apegando também a questões que geram dor, que geram ressentimento, que como se fosse tentar ressignificar. Sim, e há caminhos para ressignificar. E, então, é essa vontade, é essa busca, né? Porque tem traumas, né? Há situações de traumas que são muito doloridas, que são muito difíceis. Não é assim uma má vontade da pessoa, mas ela precisa estar aberta para buscar alguns recursos, para poder, isso que você falou, integrar essa experiência, né? Essa experiência, poder ganhar essa compreensão, esse lugar e ficar lá no passado, porque senão fica Como algo muito que precisava exaustivo, servir né? para gerar um aprendizado. Exato, e fica exaustivo, e exaustivo para o corpo. Então, assim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu cuido daquilo que me compete, quanto mais autorresponsabilidade eu tenho no meu viver, nas minhas relações familiares, porque quando nas minhas relações familiares, em especial com os pais, eu cuido desse meu lugar, eu zelo por esse, né, por esse respeito, por essa honra, as outras relações vão ser mais fáceis. Com certeza, as outras relações vão ser mais fáceis. E parece que, acredito eu, já vi algumas pessoas falando que rolam alguns desbloqueios, né, de outras áreas da vida. Como que você falou? Sim, Desdobramentos? sim, vai, né? Existe uma repercussão em outras áreas, né? Tem uma frase bastante comum na constelação que fala assim, sem mãe, sem marido. Então, na verdade, o que que isso quer dizer? Se eu não consigo ter, porque a mãe, o arquétipo mãe dentro de nós, né? É cuidado, dedicação, é nutrição, Nutrição, né? acolhimento. Isso. Então, se eu não consigo ter, estar preenchida dessa mãe em mim, como que eu vou receber uma outra pessoa? Como que eu vou estar, né, disponível respeitosamente com o outro? Parece Olha que aqui joga uma aí. pergunta da Paty, doutora Paty, ela fala que tem 3 gerações, né, que o histórico de insucesso em gravidez, né, isso vai se repetindo nas gerações. E muitas delas não conseguiram gerar filhos. Isso pode ser constelado? Sim, pode ser constelado. Possivelmente está na história transgeracional, pode ser uma lealdade invisível, né? Uma repetição de um padrão, pode ser algo que ficou enquanto mensagem ali na árvore, né? Mas assim, não tem uma receita certa, tem que investigar e ver o que traz Na essa história. constelação, a gente diz assim, nós vamos colocar na constelação, vamos trazer para o campo, vamos colocar, né, os elementos e ver o que aparece, o que se revela ali. O investigar seria mais no transgeracional, Tá. né, na psicogenealogia. Ali nós vamos ser mais investigativos, porque Uhum. nós vamos cruzar nomes, vamos cruzar datas, acontecimentos, tem um Olha, outro caminho, mas é possível sim. Débora, e Bem, você também atende online, né? Se alguém vê esse sim. vídeo no YouTube, ficou interessado, pode te mandar uma mensagem para você agendar online Claro, também, não precisa estar com o presencial. maior prazer. Não, eu atendo Ótimo, online. Antes da pandemia, eu já fazia constelação online. perfeito, olha que Então, ótimo. assim, É o lado bom da tecnologia, né? Às vezes as pessoas falam só sim, mal, mas tudo vai ter, né? Essa dualidade. não vai ter prós e contras, Débora, né? deixa uma mensagem para quem tem alguma questão familiar, que está carregando dores, que se vê assim ruminando lembranças, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa que está vendo essa live agora com essas dores familiares, né? Qual que seria?
Ah, esse respeito à história. Procure saber um pouquinho mais, né, da sua história, da história dos seus pais, dos seus avós. Procure compreender, buscar recursos. Todos nós temos muitos recursos dentro de nós. Eles estão ali, às vezes, adormecidos, às vezes com uma camada de dor, né, de um trauma, mas eles podem aparecer. E procure aquele trabalho que mais ressoa no seu coração. Se é uma constelação, se é um processo terapêutico, se é um Theta Healing. Eu acho que a gente tem que ter essa abertura, porque vem de muitos, né, muitos lugares as questões que nos tocam e existem também muitas formas de serem cuidadas, vistas. Então, esse trabalho integrativo, né, João, ele é muito importante de nós não puxar só para um lado. Olha, só isso é bom, isso é a Claro, não solução, existe, essa é né? a pílula milagrosa. Não existe. Então, onde você se sinta confortável, não deixe de buscar por você mesmo, né? Vá ao seu encontro. Vá ao seu encontro. Maravilha, que legal isso. De querer se encontrar, querer se conhecer, querer ter Sim, esse investimento de tempo, de energia em claro. prol da sua história, do seu De um viver bem, de um viver mais viver bem. leve e de uma responsabilidade do que você deixa para as outras gerações, que você deixa nesse inconsciente familiar. Então, qual a sua contribuição evolutiva? É fazer algo diferente que possa somar, não é verdade? Sim, que maravilha. Débora, para a gente chegar aqui nos instantes finais, né? Que você, qual lição, né, sobre família, perdão, relacionamento, você deixa assim para a gente fechar? Qual lição assim, que você acha que todo ser humano deveria se preocupar um pouco mais, se conectar assim em relação a isso? Questão de família, perdão, relacionamento. Como que você fecha essa live? Eu acredito que essa busca do conhecimento e essa compreensão, como diz um professor assim, que os nossos pais, eles não têm culpas, eles têm antepassados, né? Então, Tem histórias para carregar, né? tem histórias, e nós estamos inseridos nessa história. Então, qual melhor, que melhor eu posso fazer a partir da história que eu vivi, a partir da família que eu estou inserida, né? Como eu posso melhorar essa relação? Ir para esse lugar mais amoroso, mais compreensivo, mais empático, né? Não, e sair, porque poder sair das repetições, né? Ainda mais as que não são benéficas. Então, se eu já compreendi algo, eu tenho ali a minha responsabilidade de ir além daquilo. Então, se eu compreendo, por exemplo, eu recomendo assim fortemente que leiam, né, as ordens do amor, conheçam as leis sistêmicas. Tem um livro muito bacana que chama Onde Estão as Moedas, que é do João Garriga, um constelador espanhol, também terapeuta, psicoterapeuta humanista. E, assim, busquem esses caminhos, né? Busque porque, assim, sem saber, a nossa história, ela continua refletindo na nossa caminhada. Então, quanto mais eu sei, mais consciência, mais possibilidade de mudança, mais liberdade. Ou seja, independentemente da gente buscar saber, ela vai estar, a nossa história vai estar influenciando a nossa vida, né? Se a gente Sim, estuda, se a gente busca saber, pelo menos a gente se instrumentaliza para lidar melhor. é verdade, com certeza, né? Débora, sem palavras aqui para agradecer, que prazer foi esse bate-papo, Ah, que saber um delícia, pouco passou muito mais. rápido. Passou voando, né? Desde já, excelente curso para vocês amanhã. Quem estiver Ah, vendo essa live aqui, manda uma mensagem para a Débora. Se não conseguir fazer nesse próximo, no quando ela agendar outro, você tenta aí entrar. isso. Débora, deixa por gentileza também qual que é o seu Instagram, seus Tá. contatos, Meu Instagram, que... vou escrever aqui. Mas pode Tá? falar também que no YouTube depois não Débora, aparece os comentários, tá? Por favor. Débora de Moraes, ponto terapeuta, Débora de Moraes, ponto terapeuta. terapeuta. Maravilha.
O E pessoal está agradecendo aqui da live. eu que agradeço. E Débora assim, de Moraes fico terapia. super à disposição. Gratidão pela oportunidade. Amanhã não nos vemos então no Nova Acrópole. Amanhã não nos vemos no nosso curso de Na semana que vem filosofia. a gente se vê, nossa aula de filosofia. Na próxima a gente se vê. Débora, porque E não assim, sabe, ela se é minha surgirem colega. perguntas, podem enviar perguntas, né? Dúvidas, fico super à disposição aqui. Obrigado pela disponibilidade. Débora, obrigado mais uma vez aqui por trazer tanto conhecimento, por trazer essa sua luz e essa sua energia tão querida. Obrigado. Gratidão a você. Muito obrigada, João. Pessoal que E agradece obrigada aí. Obrigado a pelos que todo estiveram mundo. presentes e pelos que vão optar ver a nossa live Assistir depois depois. também, né? Tchau, Tá. tchau, Débora. Obrigado a Beijo. todos, gente. Tchau.